Existe uma diferença, né, quase que de identidade entre a pessoa que vai dormir e a que acorda depois de uma noite péssima. A gente conhece bem a fadiga, a cabeça que parece estar cheia de algodão, a paciência curta e, felizmente, a gente também conhece o outro lado. Acordar sentindo que a energia foi de fato restaurada, parece que o mundo ganha cor de novo. E essa transformação ou a falta dela é o centro da nossa análise de hoje. A gente mergulhou no livro A Arte de Dormir Bem, do Alex Botsalles, e a nossa missão aqui é entender as engrenagens por trás do sono. Por que algo tão natural se tornou tão complicado? E, principalmente, que ferramentas o autor nos oferece para recuperar essa arte? E é uma jornada fascinante, porque o livro trata o sono não como um simples interruptor de liga e desliga, sabe? Mas como um ecossistema complexo. A gente vai navegar desde a arquitetura do nosso cérebro durante a noite, passando pela engenharia do nosso quarto, até chegar na química do que a gente come. É uma visão muito completa. Ok, então vamos começar pelo começo. O que exatamente acontece quando a gente apaga? A sensação é de um vazio, um tempo que some. Mas o livro mostra que, na verdade, é um dos períodos de maior atividade do cérebro. Exatamente, e é uma atividade super organizada. O autor descreve o sono como uma peça em 5 atos, que se repete várias vezes durante a noite. Os 4 primeiros atos, o sono não REM, são tipo um mergulho progressivo. A atividade cerebral diminui, os músculos relaxam de verdade, é a restauração física do corpo. E o quinto ato seria o famoso sono REM, que todo mundo associa aos sonhos. Mas é só isso, um cinema particular na nossa cabeça. Então, a gente poderia pensar que sim, mas os sonhos são quase um efeito colateral do evento principal. O sono REM, que vem de movimento rápido dos olhos, é quando o cérebro faz a faxina e a organização mental. É a fase crucial para consolidar memórias, processar emoções, fixar o que a gente aprendeu. É como se o bibliotecário da mente trabalhasse no turno da noite, sabe? Para um descanso completo, a gente precisa de uns 5 a 6 desses ciclos completos por noite. O que me leva à grande questão que o livro levanta. Se esse processo é tão essencial, tão bem definido, por que parece que a gente está coletivamente desaprendendo a dormir? O autor aponta um culpado bem específico. Um momento na história. 1879. Thomas Edison. É impressionante pensar nisso, né? Como uma única invenção reescreveu nosso ritmo biológico, a lâmpada elétrica, e tudo que veio depois. Televisão, computadores e, claro, o grande vilão moderno, o smartphone. Basicamente, tudo isso declarou guerra contra a noite. Nosso cérebro, que evoluiu por milênios para associar escuridão com descanso, de repente se vê inundado de luz artificial. E ele não sabe diferenciar a luz do sol da luz de uma tela de celular. Para o nosso relógio biológico, luz a luz. Esse estímulo, especialmente a tal da luz azul das telas, inibe a produção de melatonina, que é o hormônio que avisa o corpo. Ok, hora de desacelerar. A gente está na prática dizendo para o nosso cérebro que o dia se estendeu por horas. E o resultado, segundo os dados do livro, é que cerca de 1 em cada 3 pessoas no mundo tem algum problema para dormir. Então, se o mundo lá fora está conspirando contra o nosso descanso, a solução é criar uma fortaleza, um santuário para o sono. O livro usou um termo que parece meio clínico, mas é muito prático: higiene do sono. É um conceito que já tem quase 50 anos. Foi criado por um pesquisador chamado Peter Howry, lá em 1977. E é incrível como esses princípios, conhecidos há tanto tempo, são tão pouco aplicados hoje. A ideia é simples: um conjunto de práticas e ajustes no ambiente para convidar o sono, em vez de lutar por ele. E o impacto é enorme. Só essas medidas, sem remédio nenhum, podem resolver até 1/3 dos casos de insônia. Isso é muito poderoso. Então vamos construir esse santuário do sono peça por peça, com base no que o livro orienta. Qual seria a fundação? A escuridão absoluta. Não é quase escuro, é escuro total. O livro enfatiza muito a importância de um sistema blackout de verdade. Sabe aquela luzinha do decodificador da TV? A fresta de luz do poste da rua? Tudo isso é ruído visual para o cérebro. É um sinal de que ainda não é noite profunda. Ok,
eliminamos a luz. O próximo inimigo é o som. Sim, o silêncio protetor. E o interessante é que não estamos falando só de barulhos que nos acordam. Ruídos intermitentes, tipo o motor da geladeira ligando, uma moto passando longe, eles podem nos tirar das fases mais profundas do sono sem que a gente nem perceba. Aí a gente acorda cansada sem saber o porquê. As soluções vão desde vírus anti-ruído até uma coisa simples e barata como tampões de ouvido. Certo. Agora a gente chega na eterna guerra do termostato. Frio demais, quente demais. Existe uma temperatura mágica para dormir? Existe uma faixa ideal, sim. O corpo precisa diminuir a temperatura interna para iniciar e manter o sono. O livro sugere que a temperatura ambiente ideal fique em torno de 24 graus Celsius. É um fresco confortável, não um frio polar. E tem uma dica prática muito boa. Para quem usa ventilador, nunca apontar direto para o corpo, porque isso causa um resfriamento muito desigual e rápido da pele. E claro, a base de tudo, literalmente, o colchão e o travesseiro. É uma escolha que a maioria das pessoas faz sem muita informação, né? E que faz toda a diferença. O livro traz uma ferramenta super útil, uma tabela do Inmetro que cruza peso e altura para indicar a densidade certa do colchão de espuma. Um colchão errado, ou muito mole, ou muito duro, força a musculatura a trabalhar a noite toda. E para o travesseiro, a regra de ouro é a altura. Ele tem que preencher exatamente o espaço entre a orelha e o ombro quando a gente está deitado de lado, para manter o pescoço alinhado. Perfeito. Fechando o quarto, vem o desafio final. A zona livre de eletrônicos. Essa é a parte mais difícil para muita gente. É a mais difícil, mas talvez a mais importante. O livro aponta 2 problemas. O primeiro a gente já falou, a luz azul que sabota a melatonina. O segundo é o estímulo mental. O quarto deveria ser um lugar só para o descanso. Quando a gente leva TV, notebook do trabalho, celular para a cama, nosso cérebro começa a associar aquele espaço com alerta, com estresse, exatamente o oposto do que a gente precisa para dormir. É criar uma confusão de identidade para o ambiente. Certo. Conseguimos criar o ambiente perfeito. Escuro, silencioso, na temperatura certa, confortável. Mas nada disso adianta se o barulho estiver vindo de dentro da nossa cabeça. O livro tem uma frase ótima sobre isso. Nossa cultura nos ensina a usar o acelerador, mas não o freio do cérebro. Uma analogia perfeita. E boa parte do livro é dedicada a nos ensinar a achar e usar esse pedal de freio. E, curiosamente, uma das primeiras alavancas para isso é o garfo. O autor descreve o que ele chama de a dieta de João Pestana. Que nome ótimo! E o que tem no cardápio dessa dieta? O foco é a refeição da noite. A recomendação principal é incluir carboidratos complexos, tipo arroz integral ou batata doce. A lógica por trás disso é fascinante. Esses alimentos liberam glicose de forma lenta e estável no sangue. E isso evita uma queda brusca de açúcar no meio da noite, o que provocaria uma descarga de adrenalina para compensar e... E pronto, a gente acorda no meio da madrugada com o coração acelerado, sem entender nada. Exatamente. E quais são os alimentos na lista negra do sono? A cafeína é a vilã óbvia, claro. Mas o álcool é um inimigo mais traiçoeiro. Ele é um falso amigo do sono. Ele pode até ajudar a apagar no começo, mas a qualidade do sono depois é péssima. Ele fragmenta o descanso, suprime o sono REM, além dele, comidas muito gordurosas, pesadas, que exigem uma digestão enorme, também devem ser evitadas. O corpo não consegue descansar se o sistema digestivo está fazendo hora extra. E do outro lado, existem alimentos que funcionam como calmantes naturais? Os chás, como camomila e erva cidreira, são clássicos, né? Mas o livro resgata uma dica da sabedoria popular que é surpreendente: o talo da alface. Peraí, talo de alface. Minha avó costumava falar isso. Eu sempre achei que fosse só uma crença antiga, sem fundamento nenhum. Pois é, mas o autor que é médico valida essa sabedoria. Aparentemente, o talo da alface, especialmente cozido, libera substâncias com propriedades sedativas leves. Ele sugere usar os talos, que muita gente joga fora, para fazer uma sopa leve à noite. É um belo exemplo de como a ciência, às vezes, só confirma o que a cultura popular já sabia. Anotado. Nunca mais jogar fora o talo da alface. Mas, além da dieta, o livro fala muito sobre a importância de criar rituais, uma espécie de pista de pouso para o sono. Exatamente. Criar uma rotina de desaceleração. A atividade física, por exemplo, é fantástica para o sono, mas o timing é tudo.
Tem que terminar pelo menos 4 horas antes de deitar, para dar tempo ao corpo de sair do estado de agitação. Um banho quente também é um sinalizador poderoso. Adicionar algumas gotas de óleo essencial de lavanda, como o livro sugere, potencializa o efeito. E claro, a troca final, desligar as telas e pegar um livro de papel. É um sinal claro para o cérebro. Agora, tem um tópico que o livro aborda com muita seriedade, mas que muitas vezes é tratado como piada: a respiração. O ronco pode ser a ponta de um iceberg. Sem dúvida. O ronco alto e interrompido pode ser o principal sintoma da apneia do sono. De forma simples, o livro explica que a apneia é um colapso das vias aéreas durante o sono, que interrompe a respiração por segundos, às vezes dezenas ou centenas de vezes por noite. E cada interrupção causa um microdespertar. Então a pessoa nunca chega, de fato, nas fases profundas e restauradoras do sono. Exatamente. Ela passa a noite toda lutando para respirar. O resultado é uma sonolência diurna extrema, dificuldade de concentração e, a longo prazo, um risco aumentado para problemas cardiovasculares. A pessoa dorme 8 horas, mas acorda como se não tivesse dormido nada. Além das soluções mais conhecidas, como perda de peso, o livro menciona uma abordagem bem inusitada, eu diria, para esse problema. Sim, e é uma das sugestões mais interessantes do livro. O autor relata que, na prática clínica dele, ele recomenda a pacientes com apneia leve a moderada que aprendam a tocar um instrumento de sopro, algo como um trompete, um saxofone. Interessante. Por quê? Qual o mecanismo por trás disso? A lógica é que a apneia é, em essência, um problema de flacidez da musculatura da garganta. Durante o sono, esses músculos relaxam demais e bloqueiam o ar. Tocar um instrumento de sopro exige um esforço contínuo desses exatos músculos. É, na prática, uma fisioterapia, um treinamento de força para a garganta. Músculos mais fortes têm menos chance de colapsar durante a noite. É uma solução que aborda a causa do problema de uma forma bem elegante. Então, depois de passar por todos esses aspectos, do colchão ao talo da alface, do trompete à luz do celular, qual é a grande mensagem? Parece que não é sobre encontrar uma pílula mágica, mas sobre se tornar um arquiteto do próprio descanso. Exatamente. A conclusão que o livro nos deixa é que o sono não é passivo, é uma habilidade. E como toda habilidade pode ser cultivada. A gente tem muito mais poder sobre a qualidade do nosso sono do que a cultura da insônia nos faz crer, ajustando o ambiente, os rituais, a alimentação. A gente pode reivindicar essa arte de volta. E para deixar um último pensamento para reflexão, o livro traz uma história curiosa. Na China antiga, os mestres de Feng Shui, ao projetar uma casa, soltavam um cão no ambiente. O lugar que o cão escolhesse instintivamente para se deitar era considerado o ponto de melhor energia, e era ali que a cama deveria ser colocada. Isso faz a gente pensar. Para além de toda a ciência, será que a gente não perdeu também uma sabedoria mais instintiva sobre onde e como simplesmente repousar? Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.